Juventude, Amém. Aleluia. Amém. Desde já, primeiro queremos agradecer a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, por ter nos concedido a graça de nós estarmos aqui na casa dele. É uma alegria e não é um hábito. Por quê? Porque em Salmos 3,5 diz que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se cada um de nós estamos aqui, não porque somos os melhores, mas sim é pela graça do Senhor porque nós estamos aqui. E em segundo lugar, eu quero agradecer a direção paroquial da juventude da paróquia Jesus e Fé por ter formulado o convite. Acredito eu que não estaria aqui hoje, seria a semana passada, mas por causa da semana que aqui teve da família, passamos então o convite para o dia de hoje. Muito obrigado por esse convite, diretora, educador cristão e todo o staff da juventude da paróquia Jesus e Fé. E não quero esquecer também agradecer a direção paroquial, né? Porque eles é que deram o aval. Está aqui a representar o pastor paroquial, nosso pastor estagiário. Então, quero agradecer por este privilégio de nós estarmos aqui no meio de uma região que tem tantos jovens pregadores. O Adelino que foi escolhido para poder estar aqui. Que grande bênção que o Senhor me concedeu. Amém? Amém. E também nós queremos aproveitar o momento em nome da direção paroquial da juventude da GC, na qualidade de secretário executivo, parabenizar a juventude da paróquia Jesus e Fé pelos seus 26 anos. Estou certo, né? Sim, 26 anos. Ainda falta mais uns 20 para chegarem na juventude da GC. Então, nós agradecemos. Já estamos nos 46 daqui a pouco. Então, estamos a ver tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar a juventude da paróquia Jesus e Fé e que cada dia as bênçãos e a misericórdia do Senhor se renove a cada manhã na vida de cada jovem. Amém? O nosso texto que nós vamos partilhar no dia de hoje encontra-se na carta de Paulo, a 1 Timóteo. Carta de Paulo, 1 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 12 e 14. É um texto conhecido por muitos. Carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 14. Novo Testamento, carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 14. Para reverenciarmos a palavra do Senhor, convido todos a se colocar em pé e assim então eu farei a leitura. Fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, fala uma palavra para mim, Jesus. Fala uma palavra para mim, eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, estou aqui, Senhor. Fala para mim. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 14. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos
do presbítero. Amém? Podemos tomar nossos assentos. Oremos a Deus. Deus amado, soberano e Pai, graças queremos te render, Senhor, por tudo quanto o Senhor faz, fará e tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos separou do mundo para nós estarmos aqui e para te adorar, Espírito e em verdade. Senhor, pedimos a tua intervenção neste lugar, ó Pai. Usa-me simplesmente como um vaso na mão do oleiro. Que diminua eu, Senhor Jesus Cristo, e cresça mais e mais o Senhor. Não permita que o povo veja a mim e ouça a minha voz, mas que o Senhor toque cada coração aqui presente e que a tua voz soa mais nos nossos ouvidos. Pai, seja com cada um de nós. E se ainda há coração que deseja chegar até este lugar, nós pedimos que o Senhor apresse seu espaço para que em conjunto possamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Seja com cada um de nós, por Jesus Cristo, nós assim oramos e suplicamos sua voz. Amém? Amém. Juventude, aleluia! Amém. Durante a semana, amados irmãos, os jovens da paróquia Jesus e Fé têm se reunido aqui. Não simplesmente para poder reunir porque querem estar juntos, não, acredito eu. Mas sim, por um propósito maior, nós estamos aqui no dia de hoje, que é o aniversário da juventude. E durante, então, a semana, começando segunda-feira, já ouvimos aqui os subtemas que já foram abordados. E tema bastante, mas bastante interessante. Eu queria estar aqui naqueles dias, mas infelizmente, durante a semana, eu estava incomodado, amados irmãos. Eu estava a me perguntar, mas como é que vai ser no meu dia, então? Será que eu vou conseguir estar aqui? Mas pela graça do Senhor, o Senhor me deu força e eu estou aqui para poder partilhar a mensagem com os irmãos. Eu louvo a Deus, amados irmãos, porque talvez seria algo engraçado. No dia de hoje, eu a preparar a roupa para poder estar aqui, amados irmãos, já eram 15h45, quase 16 horas. Eu a engomar a camisa, passei o ferro, assustei a camisa, sujou. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Lembrei as técnicas que a minha mãe me ensinou, fui pegar na rede, já está. Estou a pegar o ferro de engomar para poder engomar a calça, o ferro estragou. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu lembrei algo que a minha mãe fez. Peguei, fui no fogão, a jarra, peguei no fogão, vamos lá. Continuei, quando dei conta, outra coisa estava mais difícil. Eu disse, meu Deus, o que é que está se passando? E eu estava longe de casa. Indo para casa ia atrasar ainda mais. Mas eu disse, seja feita a vontade do Senhor, eu vou fazer qualquer coisa, porque conhecimento é poder. Não vou ficar assim também, deixar de pregar a palavra do Senhor. E daí então eu fui me preparando e vim aqui, estou aqui com os irmãos para poder partilhar a palavra do Senhor. E hoje nós temos como subtema, influenciando para a glória de Deus. Esse é o subtema, certo? Influenciando para a glória. Influenciando para a glória. Este é o nosso subtema no dia de hoje. Quando me foi dado esse subtema, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para este povo sobre esse tema muito profundo, influenciando para a glória de Deus? Amados irmãos, nós hoje, o mundo vive em uma geração onde a palavra influência tem sido tão alto. Onde a palavra influência, amados irmãos, está tão alto, onde muitos querem ser influentes. Influentes onde? Nas redes sociais. Influentes onde? Na escola. Influentes aonde? No trabalho. E até influentes na comunidade. Cada um está procurando a sua maneira para poder ser influente. Por isso é que a influência tem se levantado a cada dia no nosso tempo atual. Nós, como os cristãos, amados irmãos, somos chamados, somos alertados para sermos os maiores influentes. Não para a nossa própria fama, mas para a glória de quem? De Deus. Para que Cristo cresça.
Todo mundo, amado irmão, quer ser influente em alguma coisa. Mas o propósito dele ser influente não é para outra pessoa. Nenhum famoso vai ser influente para poder beneficiar o outro. Nenhum influencer digital vai ser influente para poder beneficiar o outro. Tudo corre para a sua fama, para que o seu nome seja ouvido, para que a sua face seja vista, todo mundo possa ver. Esse é o cantor X, esse é o influente X. Na escola, cada um quer fazer da sua forma para poder ser visto. No trabalho, muita coisa fizemos para que o patrão nos veja, para nossa boa própria fama. Amados irmãos, deixa-me fazer entender que nós, como cristãos, somos chamados também para sermos influentes, mas não para a nossa boa fama, não para o nosso bom nome, não para que o mundo nos veja, mas é para a honra e glória de quem? De Deus. Nós somos chamados, amados irmãos, para sermos os maiores influentes para o próprio bom nome de Deus, para que o nome de Deus cresça mais e mais na vida de cada um. A Bíblia nos diz, no livro de João, capítulo 3, versículo 30, houve uma história que os discípulos de João Batista foram ter com ele dizendo: mestre, aquele homem que o Senhor batizou no Rio Jordão está a batizar e o povo lhe segue, mas como é que pode ser isso? João Batista, no livro de João, capítulo 3, versículo 30 diz: importa que ele cresça e que eu diminua mais e mais. Importa que ele é que cresça e eu, João, diminua mais e mais. João entendeu, amados irmãos, que a boa fama não seria para ele. Que a influência que João tinha diante da multidão não é para que o nome dele seja exaltado, não é para que ele seja visto, não, é João que opera. Mas João era simplesmente aquele que preparava o caminho para Cristo Jesus. Amém? João era influente, mas ele usava essa influência para a honra e glória do nome de Deus. Amém? De que forma temos usado a nossa influência? Para o nosso próprio bom nome ou para a honra e glória do nome de Deus? Amados irmãos, nós fomos buscar no dicionário e alguns sítios de investigação a definição ou as funções da palavra influência. A influência é a capacidade de afetar. Quando nós estamos a falar de influência, nós estamos a falar de capacidade de afetar, inspirar, orientar ou mudar comportamento, pensamento, atitude ou decisões de outras pessoas. Influência é a capacidade de afetar. Influência é a capacidade de inspirar, orientar ou mudar o comportamento, o pensamento, atitude ou decisões de uma outra pessoa. Capacidade de inspirar, capacidade de mudar o comportamento de uma outra pessoa. Então, quando nós estamos a ser chamados para sermos influentes, nós estamos a ser chamados para nós termos essa capacidade de inspirar, de afetar, de mudar o pensamento, o comportamento, atitude e decisão de uma outra pessoa. E a influência, amados irmãos, ela pode ser de forma direta, como também pode ser de forma indireta. Influência pode ser de forma direta, como também de forma indireta. Como é que é a influência de forma direta? É quando nós estamos a influenciar por palavras e ações. Quando nós estamos a influenciar de forma por palavras, falar, pregar, cantar e tudo mais, nós estamos a ter influência, ou estamos a ser influentes de forma direta. Ações também. A influência, amados irmãos, de forma indireta é pelo exemplo, caráter e estilo de vida. A influência de forma indireta, ela é vista pelo exemplo, pelo caráter e o estilo de vida de cada um de nós. Então, amados irmãos, prestemos muita atenção, porque mesmo não falando, nós estamos a influenciar alguém. Mesmo nós pensando que não, eu estou calado, mas nós estamos a influenciar alguém. De forma indireta, pelos nossos exemplos, pelo nosso caráter, pelo nosso estilo de vida, alguém está a nos observar, estamos a influenciar essa pessoa. Uma vez estava reunido com a atual diretora da juventude da paróquia GC.
Do nada ela levanta e diz, irmão Adelino, sabes que muita gente tem visto a ti? Muita gente se inspira a ti. Eu disse, mas como? Por aquilo que você é. Olha a tamanha responsabilidade que nós temos. Mesmo não falando, mas nós influenciamos alguém. Então prestemos atenção em tudo, porque ao nosso redor tem sempre alguém que está olhando. Oh, Salvador, afinal é assim. Oh, irmão Lucas, afinal é assim. Irmão Pedro Mário, sim senhora. Ei, irmão Pedro Mário, Pastor Mendes, nada, não vou no culto mais. Quanto de nós afastamos pessoas pela nossa influência de forma negativa, pelo nosso exemplo e a nossa forma de agir. Então, amados irmãos, a influência nos traz a capacidade de afetar, de inspirar e orientar a pessoa. E o texto que nós lemos, amados irmãos, Paulo escreve esta carta a seu filho Timóteo. Timóteo era pastor, jovem e era pastor. Por isso, quando me deram esse tema, eu orei dizendo, Senhor, traga um texto de jovem para jovem. O Senhor levou-me no livro de Timóteo, buscando o exemplo de Timóteo para o nosso contexto atual. Timóteo, amados irmãos, era filho de Paulo na fé, um jovem líder pastor, e ele pastoreava a igreja de Éfeso. Era companheiro de Paulo na expansão do evangelho. E no capítulo em que nós acabamos de ler, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo, amados irmãos, dá um conselho poderoso a seu filho Timóteo. Paulo levanta e escreve esta carta, dando um conselho poderoso a seu filho Timóteo. Qual era esse conselho? Para que por meio dele, muitos fossem influenciados para a glória de Deus. Para que no meio, então, por meio de Timóteo, a igreja de Éfeso fosse influenciado, inspirado, afetado pelo comportamento de Timóteo. Olha que responsabilidade Timóteo tinha, jovem pastor. Então Paulo alerta a ele. Por isso é que está a dizer que ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a tua juventude, Timóteo, mas ser o exemplo do quê? Dos fiéis. Paulo, ou então Timóteo, tinha a responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis, de ser o exemplo daqueles que pertenciam à igreja de Éfeso. Porque primeiro Timóteo era líder, jovem, e ele, vendo o seu líder, ele inspirava muita gente, para o bem e para o mal. Dependia de como é que Timóteo iria se comportar diante dos fiéis. Hoje, quem é que nós podemos influenciar? A quem nós somos chamados por Deus para sermos influentes? Para termos essa capacidade de inspirar, para termos essa capacidade de orientar, mudar o comportamento, o pensamento, a atitude e decisões de uma outra pessoa. Quem é que nós podemos ser influentes para a honra e glória do nome de Deus? Primeiro, aqueles que não são batizados. Aqueles que não são batizados. A aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo mundo que é batizado, por favor, vamos colocar a mão no ar. Glória a Deus. A maioria aqui somos batizados. Timóteo teve a missão de ser exemplo dos fiéis. Quando estamos a falar de fiel, não estamos a falar pessoa que está lá fora, mas aqueles que estavam aqui dentro. Então, nós como batizados, jovem batizado da paróquia Jesus e Fé, tem a missão de ter a capacidade de influenciar, inspirar e mudar o comportamento, a atitude daqueles que não são batizados. De modo, ao ver o teu posicionamento, ele diz, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Olha a missão que nós temos. Antes de nós pensarmos ir fora, precisamos pensar o que está dentro. Todos nós somos batizados? Não. A Bíblia nos diz, em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E no versículo 10 diz, estava no mundo, e o mundo não conheceu. No 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
há uma separação. Criatura e filho de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos filhos dele. Então, batizados têm a missão de influenciar aqueles que não são batizados a se tornarem filhos de Deus. Porque aquele que não nascer de novo não tem como ver a Deus. Não tem como ver a Deus. Pelo nosso exemplo, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e comportamento, nós influenciamos aqueles que não são batizados. Então, a partir de hoje, amados irmãos, olhe e observe tudo quanto fazes, tudo quanto praticas, porque não alguém de fora está a te ver, primeiro alguém de dentro está a te ver. Para que ele, olhando para a secretária, vai ver, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Timóteo não aceitou Jesus na igreja. Por intermédio da sua mãe e da sua avó, Timóteo recebeu Jesus Cristo. Então, cada um de nós, batizados, somos chamados para influenciarmos aqueles que não são batizados a aceitarem Jesus Cristo. Segundo, quem é que nós podemos influenciar para a honra e glória do nome de Deus? Depois de nós influenciarmos aqueles que não são batizados, aí sim vamos influenciar o mundo. Aí sim vamos influenciar o mundo. Deus nos chama para sermos luz. Deus nos chama para sermos o sal e testemunho da sua graça, na maneira que o mundo glorifique o nome de Deus. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Nós somos o sal e a luz do mundo. O mundo nos vê aquilo que nós fizemos. Por isso é que hoje o mundo diz, até ele como cristão faz isso. Vale a pena eu que não sou cristão. Por quê? Porque não estamos a influenciar o mundo. Pelo contrário, estamos a ser influenciados pelo mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Vamos influenciar o mundo porque somos chamados por Deus para sermos a testemunha dele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E a missão do embaixador não é representar a si mesmo, mas é representar aquele que lhe enviou. E nós, como embaixadores de Cristo, precisamos representar quem? Vamos influenciar o mundo, porque nós somos embaixadores. O dia em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso suficiente e único Salvador, nos tornamos embaixador dele. Nos tornamos peregrinos. Nos tornamos jovens que pensam, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia no passado, já não faço mais. Precisamos ter esse pensamento. Aí sim, seremos embaixador de Cristo. E embaixador faz de tudo para poder apresentar um bom nome ao seu país. O embaixador faz de tudo para poder trazer um perfil bom àquele que representa, que é o presidente da República. De que forma temos representado o nosso mestre? De que forma nós temos sido embaixador de Cristo na terra? De forma positiva, para que o mundo olhando por nós, dizendo, eu quero conhecer o país desse jovem. Eu quero conhecer a igreja dessa jovem. Pelo comportamento, por aquilo que faz. Não, essa é de Cristo. Os discípulos não foram necessários ser em frente de forma direita, mas pelas suas atitudes, estes são cristãos. Estes são cristãos. Porque o mundo viu que os discípulos representavam a Cristo de uma forma que o povo não resistia e via, alguma coisa está diferente nele. Só podem ser cristãos, porque são de Cristo. Então, cada um de nós é chamado a sermos embaixador de Cristo aqui na terra. Precisamos representar bem o nosso mestre. Precisamos representar bem aquele que nos enviou e aquele que nos escolheu para nós lhe servirmos. Amém? Amém. Irmão Adelino, eu já olhei para aqueles que não são batizados. Eu já fui ao mundo.
Como é que eu posso influenciar o mundo? De que forma eu posso, então, influenciar para que o mundo olhando para mim, aqueles que não são batizados olhando para mim, possam glorificar o nome do Senhor, possam aceitar o nome do Senhor? Como é que eu faço? De que maneira eu faço? Versículo 14, Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Como é que nós podemos influenciar o mundo e aqueles que nos olham como modelo, sal e a luz desse mundo? Primeiro, através dos nossos dons. Através do dom que há ou que está em cada um de nós. Os dons, amados irmãos, eles existem para edificar, fortalecer, servir, fazer crescer a igreja de Cristo. E por meio do dom, Deus usa pessoas para que a sua vontade seja cumprida na igreja e ele seja glorificado. Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Paulo orienta a Timóteo: não deixe que o povo, ou mesmo você, despreze o dom que há em ti. Porque o dom está aí para poder fortalecer a igreja. E Deus usa pessoas, dando dom, para que muitos glorifiquem o nome dele. Então, amados irmãos, jovem, não despreze o dom que há em ti. Não despreze aquilo que Deus colocou em ti, dizendo que eu não vou conseguir, eu não posso. Posso todas as coisas naqueles que nos fortalecem. Amém? Não fique debaixo da mesa, porque tu és luz. O Senhor concedeu o dom para ti, para poder servir, para poder edificar a igreja. E através de ti, o nome do Senhor será glorificado. Através de nós, a juventude da paróquia Jesus e Fé será glorificada. Ou Deus será glorificado por intermédio da juventude da paróquia Jesus e Fé. Então, amado irmão, você que se esconde dizendo que não, é só eles. Não despreze o dom que há em ti. Não deixe que a pessoa te diga que você não consegue. O Deus que te chamou, te capacita e te colocou o dom para ele ser glorificado. Amém? Então, primeira coisa para nós influenciarmos o dom que está em nós. Porque aqueles que usam seu dom, quando o outro vê, vai dizer: uau, que decoração bonita. Quem fez? Irmã X. Sim, senhora. Eu também quero aprender para poder decorar a igreja. Como é que o irmão faz para poder então lançar aquele slide na parede? Quem faz? Irmão X. Sim, senhora. Também vou procurar aprender para poder edificar a minha igreja. Por intermédio de nós, muitos vêm a Cristo e o nome do Senhor é glorificado. Então não despreze o dom que há em ti, amado irmão, porque somos chamados para influenciarmos o mundo através dos nossos dons. Amém? Segundo, como é que nós podemos influenciar o mundo e aqueles que estão perto de nós? Ser o exemplo. Ser o exemplo. Versículo 12. Ninguém despreza a tua juventude, a tua mocidade, mas ser tu o quê? O exemplo dos fiéis. Ser exemplo. A palavra exemplo, amados irmãos, na língua grega é tupos. Exemplos, na língua grega, tupos, que significa modelo. Exemplo significa imagem, ideal ou padrão. Então queremos ser influentes para o mundo e aqueles que estão perto de nós seja um modelo para essa pessoa. Que esta pessoa veja a tua imagem, não você, mas vê por intermédio de você a Cristo Jesus. Pelos nossos exemplos. Porque pelos seus frutos vos conhecereis. Sermos o exemplo, amados irmãos. Paulo está dizendo a Timóteo: exemplo primeiro aonde? Na palavra. Primeiro aonde? Na palavra. Ser exemplo na palavra, amados irmãos, é viver de maneira que a nossa forma de falar, ensinar e usar a palavra de Deus sirva de modelo para os outros cristãos. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de ensinar, de pregar a palavra do Senhor, se torna modelo para aqueles que não são cristãos e aqueles que são cristãos. Ser o exemplo na palavra. Perguntaram-te uma coisa, responda de maneira correta.
Seu exemplo na palavra, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Aí nos mostra que a nossa palavra deve ser como aquele sal. Que a pessoa ouvindo vai ter aquela fome, aquela sede de querer te ouvir mais e mais. Porque nós trouxemos palavras boas. Na nossa casa, nós falamos palavras positivas. Na nossa vizinhança, os nossos vizinhos sabem que não. O irmão Pedro Mário, quando abre a boca, sim, senhor. O irmão Pedro Mário, quando chega, sim, senhora. Mas o irmão Pedro Mário, quando chega, só lhe falar, irmão Pedro, com licença. Você também, toda hora com licença. Mas amanhã estamos aqui. Manda fogo, Senhor. Que tipo de cristão estamos a ser? Estamos a ser exemplo na palavra? Não. Somos aquele cristão que respondemos mal aos nossos vizinhos. Somos aquele cristão que na nossa boca saem palavras torpes, que na nossa boca saem palavras que não edificam, que em vez de trazer pessoa, afasta a pessoa de Cristo. Não é isso que Paulo trouxe a Timóteo. Ele diz que ser exemplo na palavra. E a tua palavra seja para a edificação da igreja de Cristo. Seja para a honra e glória do nome do Senhor. Então, cada um de nós somos chamados a sermos exemplo. Primeiro, na palavra. Segundo, no comportamento. As nossas atitudes, reações, decisões, estilo de vida, sirva como modelo para outros cristãos. E o mundo imitarem e testemunharem Cristo. Não apenas no que se fala, mas principalmente no que se faz. Não apenas naquilo que nós falamos, mas naquilo que fizemos. Muitas das vezes nós te preocupamos, não, vamos pegar a palavra, levamos a Bíblia, falamos, pregamos palavras bonitas, que até a pessoa te ouvindo vai ver, sim senhora, mas dentro dele está dizendo, comportamento da diretora. Então vamos embora ali ouvir, vai entrar aqui, vai sair da onde? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo vivia de acordo a Cristo. Paulo não falava aquilo que ele não vivia. Paulo pregava aquilo que ele vivia. Pelo comportamento de Paulo, muitos glorificaram a Deus e aceitaram a Jesus Cristo. Como é que tem sido o nosso comportamento em casa? Porque aqui todos nós temos bom comportamento. Essa hora, se eu pego no irmão Salvador e tiro a camisa, nem vai me reagir. Mas lá fora, vamos se ver. É triste, amados. Quando eu vi um líder a dizer, eu fervo com pouca água. Sério. Eu fervo mesmo com pouca água. Tá? Me vê, estou aqui, estou mora bem. Mas eu fervo com pouca água. Quer dizer, que aqui na igreja está muito fixe. Lá fora, vai me sentir. Lá fora mesmo vai me sentir. Vai esquecer que eu sou aquele irmão que estava dirigindo um momento de oração. Vamos mesmo se pegar. Não é isso que Paulo esperou de Timóteo. Não é isso que Deus espera de nós. Mais daquilo que falamos é viver aquilo que nós falamos. E olhando para nós, muitos vão glorificar a Deus. Muitos vão dizer, eu quero ser como esse irmão. E você vai dizer que não é por mim, é por Cristo. E o nome dele é glorificado. Amém? Pela palavra, pelo nosso comportamento, pela fé. Acreditar, confiar, estar firme em Cristo Jesus. Uma fé inabalável em todos os momentos. A fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pela fé, nós podemos ser influentes por causa da nossa fé. Irmão, não estou a conseguir. Tenha fé. E para Deus nada é impossível. Irmão, está difícil. Acredite e confie em Deus. Irmão, não estou a conseguir. Eu também não estou a conseguir, também já abandonei, não quero. Ser um exemplo na fé. É isso que Paulo buscou a Timóteo. E Deus busca a cada um de nós. Em meio à dificuldade, em meio à tribulação, fé inabalável em todas as circunstâncias. Em todos os momentos. É algo muito profundo aquilo que Abacuque fala. Ainda que a figueira não floresça. Irmão que conhece o texto bem, fala assim, vamos lá. Ainda que a figueira não floresça,
Sim. Depois, todavia, ainda que eu veja que aqui está difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ser exemplo na pureza não se trata apenas de abster-se do pecado, mas de cultivar pensamentos, atitudes, ações que agradam a Deus em todos os aspectos. Ser o exemplo, Paulo termina, no amor. Ser o exemplo no amor. Eu quero que todo mundo abra João 13, 34, 35. João, capítulo 13, versículo 34, 35. Jesus aí. João, capítulo 13. João 13, 34, 35. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Jesus aí dá últimas instruções para os seus discípulos. E ele mostra algo profundo e tremendo. Se todos nós caminharmos sobre essa palavra que aqui nós vamos encontrar, o mundo saberá que existe um Deus e que nós seremos em frente ao mundo. Algo muito profundo que precisamos buscar na nossa vida e no meio da nossa comunidade. Jesus diz assim, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto aí Jesus diz, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos. Todos saberão e glorificarão o meu nome, se vos amardes uns aos outros. Esse é o desafio que nós trouxemos para a comunidade de Filadélfia. Jesus e fé. O mundo será influente, ou então, olhará por nós e glorificará a Deus se ele vê o amor uns aos outros. Jesus disse aos seus discípulos, o mundo saberá que sois meus discípulos. O mundo saberá que existe um Deus dos impossíveis. O mundo saberá que existe um Deus que para ele nada é impossível. O mundo saberá e glorificará o meu nome se vos amardes uns aos outros. De que forma temos nos amado? Temos nos amados mesmo uns aos outros? A dor do outro tem sido a nossa dor? Temos carregar as cargas uns aos outros para cumprirmos a vontade de Deus? Juventude da Jesus e fé. Temos nos amado ou tem se amado uns aos outros? Não é um amor de simplesmente para que o mundo nos dê, não. Mas um amor verdadeiro. Um amor que transforma. Um amor que renova. Se não existe, que a partir de hoje busquemos o amor. Que a partir de hoje busquemos o perdão. Que a partir de hoje busquemos a reconciliação com Deus e para com todos nós. E assim então, o mundo será influente através dos nossos dons, através dos nossos exemplos. Vamos pregar, ser influentes para aqueles que não conhecem a Cristo. Primeiro os fiéis e o mundo. E assim então, seremos influentes para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E cada um de nós reflita no dia de hoje. Tenho sido influente para a honra e glória do nome do Senhor? Tenho sido um exemplo para os fiéis? Eu quero que a cada um baixe sua cabeça e reflita mais profundo do seu coração. De que forma tem andado o seu comportamento, as suas atitudes? Tem mudado a mentalidade e o pensamento de cada um para glorificar o Senhor? Cada um de nós sabe como é que tem vivido. Cada um de nós sabe como é que tem andado. Mas lembra-te, mesmo não fazendo nada, tu és visto pelo mundo. E o mundo só vai conhecer a Deus se nós sermos o exemplo na palavra, na fé, no trato, no amor e no bom comportamento.
Então você que está aí, vai orando para que o Senhor desperte o dom que há em ti e que tu usas esse para glorificar o nome do Senhor. Tu és o Senhor, Deus da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudarás. Tu és o Senhor, Deus da minha vida. Tu és o Senhor, nunca mudarás. Tu és o Senhor, Senhor, Deus da minha vida. Cada um ora para que, de forma que Timóteo foi alertado, nós hoje também sejamos transformados e renovados a nossa mente. Que no dia de hoje haja uma mudança na nossa vida, no comportamento, na atitude e no pensamento. Para que o povo olhando por nós, para que o povo olhando para cada jovem, sinta a presença do Senhor, sinta a graça do Senhor, sinta a presença do Senhor nas nossas vidas. Cada um sabe como é que tem andado, cada um sabe como é que tem vivido, cada um sabe como é que tem se apresentado para a honra e glória do nome do Senhor. Cada um sabe como é que tem andado. Cada um sabe como é que tem vivido a sua vida. Pede ao Senhor, porque no fundo tudo é Ele. Para Ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Porque se for para olhar para mim, pede que o Senhor traga o amor no meio da juventude, no meio da igreja de Jesus de Fé, na IEA, na região de Luanda. Que o mundo, olhando para a Igreja Evangélica de Angola, veja Cristo, porque nós pregamos a Cristo crucificado. Não é para a nossa fama, não é para que nós apareçamos, mas sim é para que Ele seja glorificado. Em nome de Jesus. Não é sobre meu sacrifício, mas sobre o Senhor fazer por mim. Não é sobre a força do meu braço, mas sobre o seu poder. Sobre mim. Sobre mim. Não é sobre meu talento, mas sobre sua graça. Sua graça não é sobre a vida, mas sobre o Senhor. Pedimos a nossa mamã pastor para terminar com esse momento que nós estamos.